Sabias, a cada momento em que você faz uma aposta esportiva, quando você compra um bilhete na 1xBet, na PrimoBet, na Betway, e por aí, são tantas casas de aposta que existem em Moçambique, que vários moçambicanos amantes de futebol entram lá para apostar os seus bilhetes com a garantia de vir a ganhar um certo valor. E eu te digo o seguinte, sabias que na maioria das vezes que você perde uma aposta que de uma forma era tão óbvia de que você ia ganhar, mas mesmo assim você veio a perder pelo fato de uma tal equipa que você tinha tanta fé de que ia ganhar, mas veio a perder e você achar isso estranho? Na verdade, você tem razão de achar estranho. A equipe não perdeu porque estava para perder, mas sim a própria casa de aposta influenciou a derrota da mesma equipa. Então, quer descobrir tudo isso? Me acompanhe até o final do vídeo. Sinto muito em poder falar isso. Todos aqueles que apostam em apostas esportivas estão sendo roubados dinheiro, independentemente aquele seu tio, seu irmão, seu filho que está envolvido em fazer certos bilhetes para apostas esportivas, está sendo roubado dinheiro. A única diferença é de que existe uma pequena chance de você vir a ganhar, mas o seu ganho não é determinado pelas escolhas que você fez, não, mas sim é determinado pelas escolhas que a própria casa de aposta fizer. Aqueles ganhos que você vê, equipa X ganhou, equipa X ganhou, muitas das vezes tem sido por meio da influência da própria casa de aposta. A própria casa de aposta é que influencia a vitória ou não de uma determinada equipa, dependendo com aquilo que são os objetivos atuais naquele exato momento da casa de aposta. E para você entender como que tudo isso funciona, como que as casas de aposta conseguem manipular os jogos de futebol que têm acontecido pelo mundo lá fora, já te convido a assistir o vídeo até o final. Bom, o começo de tudo começa a partir do momento em que a casa de aposta, ela, por meio das apostas que são feitas lá, arrecada vários milhões de dinheiro, milhões de meticais, milhões de dólares, dependendo de qual casa de aposta é ou de qual é o país com que a pessoa está se encontrando no momento a apostar. Cada um aposta com a moeda do seu país. Então, tendo em conta que são sites esses disponíveis na internet, então esses sites podem ser acessados de qualquer país, ser pagos por qualquer moeda. Então, vamos supor, vos mostrar como que as coisas mais ou menos funcionam para que também possam perceber um pouco como, de qual forma poderá estar a ser roubado dinheiro. Então, o que acontece? Vamos supor que a 1xBet é uma casa de aposta mundialmente conhecida e ela funciona em todos os países. Então, de uma certa forma, por meio dela ser por meio da internet, facilita com que qualquer um possa entrar que tenha acesso à internet. Então, quando as pessoas entram lá, você encontra lá as equipas. Vamos supor que é o Ferroviário da Beira e o Ferroviário de Nacala a jogar neste jogo. Vamos supor. E daí você entra lá, encontra este jogo sendo anunciado e você tem que apostar qual é a equipa que vai ganhar e qual é a equipa que vai perder. Então, quando você aposta numa determinada equipa, o que a casa de aposta faz é o seguinte: ela analisa quantas pessoas apostaram a vitória de uma dada equipa, quantas pessoas apostaram na derrota de uma dada equipa, e daí repara o número, o volume de apostas referente a uma determinada equipa e o volume de apostas contra a vitória de uma determinada equipa. E daí a casa de aposta faz para garantir que o seu gasto seja mínimo possível nesta situação. Então, a casa de aposta entra para este jogo para conseguir manipular os resultados e assim beneficiar a si próprio por meio de investir nos clubes de futebol. Então, as casas de aposta se tornam patrocinadoras oficiais dos clubes de futebol. E quando se torna patrocinador oficial, automaticamente ele está a dizer ao clube, está a dizer ao treinador, está a dizer aos jogadores de que eu sou o vosso patrão, os vossos salários que vocês recebem como jogadores de futebol, eu é que pago.
eu é que faço o cheque e o cheque é redistribuído de acordo com cada função de cada um de vocês, de acordo com as qualificações, de acordo com o valor do mercado que cada jogador tem. Então, a partir do momento em que ele se torna patrocinador oficial, por exemplo, de Ferroviário da Beira, ele não vai se limitar apenas em ser patrocinador oficial do Ferroviário da Beira, ele vai ser patrocinador oficial de todas as equipas que ele, no momento, for possível e capaz de patrocinar. Muitos podem achar que o patrocínio dele é como se fosse uma caridade, mas na verdade por trás da caridade está um jogo muito lucrativo que a casa de aposta está a fazer. As pessoas quando olham para isso veem que é uma casa generosa, está a querer ajudar, mas na verdade está apenas se disfarçar por meio da ajuda para ter benefício próprio e gerar mais lucro com aquilo que ele pretende. Então, notamos num cenário hipotético onde que 80% das equipas moçambicanas estão sendo patrocinadas pela 1xBet ou Hollywood por aí, mas vou ainda continuando com 1xBet porque é o primeiro exemplo que eu estou usando. Não quer dizer que quem faz isso é 1xBet apenas. Todas as casas de aposta fazem isso, mas estou a usar apenas um para não usar tantos exemplos, daí estando tudo baralhado e acabar sendo uma informação Frankenstein que você não entenda nada. E daí que ele se torna basicamente mais ou menos o patrocinador oficial de mais ou menos 80% das equipas moçambicanas. Então, num dia que as duas equipas patrocinadas pela mesma casa de apostas estiverem num confronto, então ele vai analisar os ganhos tanto como os prejuízos. Qual equipa vai lhe dar mais prejuízo? Qual é a equipa que vai lhe dar mais benefício? Então, ele vai em detrimento a favor daquilo que é mais benéfico para ele. E suponhamos que várias pessoas já apostaram que o Ferroviário da Beira vai ganhar e poucas pessoas já apostaram que o Ferroviário de Nacala vai ganhar. Então, é bem provável que seja mais lucrativo o Ferroviário da Beira perder. Tá vendo? Muitas pessoas sabem que o Ferroviário da Beira é mais forte que o de Nacala, por exemplo, e muitas vão apostar no Ferroviário da Beira e poucas vão apostar no Ferroviário de Nacala. E é daí que a casa de aposta entra. Então, a casa de aposta, o representante, vai ligar para os donos dos clubes. Olha, Brada, o Ferroviário da Beira hoje tem que perder. Sabemos que vocês são os melhores nisso, mas querendo como não, vocês hoje devem perder. E daí liga para o Ferroviário de Nacala. Vocês hoje vão ganhar e devem ganhar. E daí o diretor do clube vai comunicar-se com o seu treinador. Olha, Brada, não fala com todos, mas fala com aqueles que são essenciais para garantir a derrota e fala com aqueles que são essenciais para garantir a vitória, tanto das ambas equipas. Para o jogo hoje tem que ser assim. E daí, aquelas pessoas recebendo uma ordem direta do chefe do clube, uma ordem direta do treinador, ele vai cumprir aquela ordem. Porque, de uma certa forma, além de ser apenas uma ordem, tem uma bonificação pelo excelente trabalho que o jogador vai fazer em tornar qualquer equipa, em sabotar a equipa para perder. E daí, joga-se o jogo, você de repente vê uma equipa que você tinha clara certeza de que ia ganhar de acordo com as suas habilidades, com as suas qualidades futebolísticas, e daí de repente perde por um golo muito suspeito e você, o adepto, não entende. Basicamente, você que é a pessoa menos qualificada no futebol, você consegue perceber de que tem uma coisa estranha acontecendo naquele jogo, mas episódios onde que o jogo já está manipulado e daí muitas pessoas que apostaram naquele que vai ganhar ficam desmoralizadas e perdem o seu dinheiro. Poucas pessoas daquelas que apostaram na equipa que vai ganhar, como aquela que muitos achavam que ia ser perdedor, ganham o seu dinheirinho e a casa de aposta fica com maior volume de lucro, tendo em conta que terá que reembolsar o valor a poucas pessoas, indiferentemente se fosse que ele devesse pagar para aquela maior quantidade das pessoas, porque o valor que a casa de aposta usa para pagar a ti que ganhou não é o dinheiro dela, mas é o dinheiro de todos os apostadores. Então, se 100 apostadores apostaram 10 mil reais, então o que a casa de aposta tem que fazer é fazer com que dessas 100 pessoas o número reduzido delas seja as vencedoras. Então, em nenhum momento onde que um lado está aos 40%, as 40 pessoas apostaram que esse ganho e 60%
este ganho. Então, a casa de aposta em nenhum momento vai permitir que a equipa que foi votada com 60 pessoas seja vencedora e a equipa que foi votada com 40 pessoas seja a derrotada, porque basicamente aí estará em prejuízo. Ela terá que usar o seu próprio dinheiro para pagar, enquanto que isto é um negócio, ele não vai ganhar nada. Então o que ele tem que fazer é fazer com que as 60 pessoas percam e as 40 pessoas ganham. E como garantir isso? Garantir com que a equipa que foi votada com as 60 pessoas perca e a equipa que foi votada com as 40 pessoas ganhe. Logo, os 60% desses que perderam será suficiente para tirar 20%, aumentar a esses 40%, tornando-se assim 60%, reembolsar as pessoas e os 40% restarem no bolso da casa de aposta. Enquanto no cenário contrário, se por exemplo os 60 pessoas ganhassem, logo o dinheiro de 40 pessoas não seria suficiente para pagar as 60 pessoas. Logo, é mais matemático e plausível. A matemática da primeira classe até é muito simples para poder fazer com que todo aquele que acredita que está a ganhar porque teve a estratégia de escolher a equipa certa é totalmente equivocado. Por quê? Vamos usar a matemática simples da primeira classe. Se você tem 100 pessoas, 60 estão a esse lado, apostaram que este ganha, e 40 estão a esse lado, apostaram que este ganha, então é mais matemático exato e mais lógico que a casa de aposta faz com que os 60 percam, porque o dinheiro pago pelas 60 pessoas, suponhamos que é 10 meticais, vamos supor que são 600 meticais. Então, os 600 meticais vai ser suficiente para pagar os 40 pessoas e ainda restar alguma coisa como lucro para a casa de aposta. Mas se 60 pessoas ganham, os 40 meticais, os 400 meticais dos 40 que perderam, não será suficiente para pagar os 60 que ganharam. E onde vai ser esse dinheiro? E a casa de aposta em nenhum momento vai pôr dinheiro dele próprio para investir no negócio, porque ele já gastou na criação da empresa. Então, logo, é mais louvável com que as 60 percam e com a perca das 60 pessoas, o dinheiro arrecadado pela perda das 60 pessoas é o suficiente para pagar as 40 pessoas e ainda restar remanescente como lucro para a casa de aposta. E a casa de aposta vai acumulando jogo após jogo esses lucros e torna-se possível pagar os salários dos funcionários, tanto como os colaboradores, tanto como agentes de marketing, tanto como os publicitários responsáveis por isso. Aliás, uma das formas de pagamento que é o próprio patrocinar a equipa para ter o controle da equipa, tendo em conta que a equipa vai saber que o nosso patrão é a casa de aposta, ela é que paga o nosso salário. E tem outra forma convencional, clandestina, que é feita por uma pessoas do terceiro, pessoas terceiras, como a minha, assim. Vamos supor que neste mesmo jogo, eu sei que o Ferroviário da Beira é o mais uau, é o mais forte, ele vai ganhar. Então, eu quero ganhar dinheiro, eu num grupo de amigos, vamos arrecadar nossos valores de pessoal, vamos apostar na equipa mais fraca. E os meus amigos contribuem, vamos fazer, por exemplo, uma contribuição de 1000 meticais, somos 10 amigos, daí tivemos 10.000 meticais. O que nós vamos fazer? Vamos levar 50% do valor arrecadado, que é 5.000, vamos apostar no Ferroviário de Nacala, por exemplo. Não estou a dizer que o Ferroviário de Nacala é o fraco, mas sim estou a fazer um exemplo supositório para poder entender basicamente como que as lenga-lengas funcionam, como a fraude funciona. E daí vamos apostar no Ferroviário de Nacala, que é a equipa fraca. E daí vamos levar os outros 5.000 e vamos subornar algumas pessoas essenciais para garantir a vitória do Ferroviário de Nacala. E quem são essas pessoas? Uma delas é o guarda-redes e os defesas aí, por aí. E daí pagou eles. E daí, suponhamos que, por exemplo, os jogadores ganham 500 meticais por mês. E daí nós estamos a oferecer a ele mais ou menos 1.500
mete gás. Então isso acaba se tornando mais que o seu salário mensal, e daí para ele ter aquele dinheiro terá que trabalhar mais meses para conseguir ter um salário que é referente àquele valor. Vamos supor, não estou a dizer que os jogadores também do Ferroviário da Beira recebem 500 meticais, porque tem algumas pessoas que não conseguem perceber as coisas. Isso é só um exemplo supositório para você entender como que as coisas funcionam. Não é que vai subornar um jogador do Ferroviário da Beira com 500 meticais. E daí o jogador recebe, é uma bolada para ele. E daí entram no jogo, aqueles que já foram comprados, deixam o golo entrar, Ferroviário naquela ganha, e a maioria perdeu, logo muito dinheiro existe, e nós, a minoria, ganhamos muito dinheiro, logo mais dinheiro para não distribuir. E atenção, essas táticas que de alguma forma são irregulares, são criminosas, a própria casa de aposta tem conhecimento disso. Ela sabe muito bem de que isso existe. Existem pessoas que pagam as equipas mais fortes para perder e as equipas mais fracas para ganhar. E a casa de aposta tem um conhecimento de tudo isso e ela sabe tudo ponta a ponta. E daí pode surgir a pergunta: então, se a casa de aposta sabe que existem esses esquemas maliciosos, por que ela não denuncia? E eu vou te responder o seguinte: você acha que a casa de aposta seria tão pura assim em permitir uma coisa clandestina dentro da sua plataforma, sem ser que a mesma coisa também venha lhe beneficiar? A casa de aposta não denuncia essas coisas, porque essas coisas justamente também beneficiam a própria casa de aposta. Para além dos clandestinos, por exemplo, como a minha, assim, que possivelmente poderia vir a fazer esse tipo de coisa, eu se beneficiar nesse esquema irregular, a própria casa de aposta automaticamente está a se beneficiar. Lembrando que, à medida que eu faço isso, a casa de aposta começa a ganhar, porque nós, a minoria, quando ganhamos, a casa de aposta também ganha. Então, por que a casa de aposta gastaria o seu rico tempo e ir processar alguém que, de uma certa forma, está a facilitar o trabalho dele? Como eu já expliquei anteriormente, a própria casa de aposta também faz isso. E quando há mais pessoas fazendo também essas coisas, a casa de aposta dá boas-vindas a essas pessoas, porque está a facilitar o trabalho dela. Ela já não vai ter que gastar tanto assim em patrocinar as equipas, tendo em conta que já existem pessoas a fazer esse trabalho por ela. Ela só vai fazer o mínimo possível para garantir. Como garantia, suponhamos que esse jogo ninguém entre com esse tipo de esquema, então já estão a garantir no mínimo. Mas a própria casa de apoio já sabe, sempre existirá um espertinho tramando esse tipo de estratégia. E daí automaticamente, quando a minoria que faz esses fraudes ganham, a casa de aposta também ganha. Então não existe nenhum motivo da casa de aposta poder denunciar essas pessoas, porque essas pessoas também garantem a rentabilidade da própria casa de aposta. Logo, automaticamente, a casa de aposta olha essas pessoas com bons olhos, porque são potenciais amigos, potenciais parceiros que, de uma certa forma, estão a ajudar a casa de aposta. Logo, automaticamente, todos ganham junto com o mesmo jogo sujo. Muitos podem não acreditar pelo que eu acabei de falar neste vídeo, mas cabe a ti analisar os acontecimentos no mundo do futebol, onde uma equipa tão logicamente visível que ia ganhar, e daí perde estranhamente com um golo muito estranho ainda, que você que não entende nada de futebol, só por ser adepto, consegue notar que existe uma coisa estranha. Você é a pessoa que está no ensino primário, quando o assunto é futebol, consegue notar de que isso está errado. Então você acha que a manipulação está para isso. É basicamente um negócio onde se ganha para aqueles que de alguma forma são vistos como os melhores. E este é o meu ponto de vista sobre esta questão e o que eu pude analisar sobre esses tipos de jogos, este tipo de apostas em jogos esportivos que acontece este tipo de manipulação. E aliás, eu me chamo José, cabe a ti analisar as situações, analisar os factos e tirar também as suas próprias conclusões. E eu gostaria muito de saber a sua conclusão sobre este assunto e deixe nos comentários logo abaixo. Eu me chamo José Chambani e nos vemos no próximo vídeo.